Tem Copa no Catar esse ano. Não, isso não, para, porque isso é legal, essa conversa pra vocês botarem quando a gente vai. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Threadcast aqui da South System, né? Hoje com essa presença ilustre dessas meninas aqui do time das Fúrias, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Deja, sou QA e sou analista aqui na South. Lu. Eu sou a Luciana, sou líder técnico, analista de sistemas e desenvolvedora. Boa, e a gente tá aqui hoje com a Priscila. Obrigado, viu, Priscila, por ter aparecido. Nathani, pra não ter erro. Bem-vinda aí, mais conhecida pras gurias lá como a Preta, né? Lá na galera do Fúria. Bem-vindas, obrigado pela presença de vocês, é uma honra estar com vocês aqui, ó, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui que tá aqui penduradinho aqui. Pri, conta um pouquinho pra nós aí, quem tu é, como é que é lá na Fúria, o que faz fora do time, fala um pouquinho pra nós aí. Primeiro eu queria agradecer o convite, legal, né, muito legal a gente ter espaço pra poder falar sobre futebol feminino, e ainda mais aqui dentro, né, porque a gente meio que se sente de casa, né. Boa. Vocês estavam aí com a gente, estão com a gente desde o início do projeto. A gente também quer aproveitar o espaço para agradecer todo o apoio, porque é um diferencial, né, ter parceiros assim do nosso lado há tanto tempo, que acreditaram no projeto quando ele estava lá no início, quando a gente não tinha nem metade do que a gente tem de medalha hoje. Boa. E de coração mesmo, a equipe agradece muito o que vocês nos proporcionam, nessa parceria de estar sempre do nosso lado. Então, deixar aqui nosso muito obrigado. Boa, obrigado. Né, e estar aqui depois de um título é para coroar. Show. Bom, eu sou a Priscila, eu faço parte da equipe do Fúria desde 2018, sou goleira, jogo há muito tempo, desde pequena. Entrei para jogar no futebol 7 no Fúria e sigo desde então. Faço parte também da comissão organizadora, né? Também desde 2019, acho que por aí. Fora do futebol, que é minha paixão, eu trabalho como auxiliar administrativo, mas minha formação é professora de história / arquivista. Legal. Show, massa. Nada. Preta. Olha aí, já fiquei com vergonha. Eu sou atleta da Fúria, parte da comissão, sou responsável pelo financeiro. Legal. Tô no time desde que iniciou. Na verdade, desde 2017, porque a Fúria era uma antiga atlética da PUC, né? Então, depois que começou a se misturar em atletas de fora. Então, tô desde o início da comissão. Já tive vontade de fugir, mas continuo lá. E fora da Fúria, sou educadora física. Olha aí, trabalho legal. com natação e dou aula numa escola também. Massa. Legal. Bem-vindas aí de novo, tá? Obrigado. A gente é que agradece a presença de vocês. É sempre bom participar também dessas funções, assim. E é legal pra South também estar apoiando vocês nisso. Obrigado mesmo, tá? Lu. Vamos começar. Tudo contigo. Vocês contando um pouquinho como surgiu a Fúria, se alguém também tem interesse em ser atleta, contando um pouquinho a história mesmo, porque futebol feminino não é tão divulgado, né? Então... Agora tá mudando um pouco, né? Mas bem pouco ainda, né? Podia ser um pouquinho melhor, né? E ainda, eu acho que ainda tá numa câmera lenta, sabe? Sim. Mas aos pouquinhos vai aumentando a divulgação. Tu quer? Posso falar um pouquinho do início? Depois tu... Tá. Desenrola depois. Eu não tô desde o início. Sim. Que nem eu falei, a Fúria era uma atlética da PUC, do Direito e da Engenharia, né? Então, quem jogava eram só aquelas atletas daqui. Tinha um pouco do apoio da PUC, assim, o masculino sempre teve mais apoio do que o feminino, que é normal, né? Mas as gurias insistiam bastante de estar junto. E aí, aos poucos, as próprias meninas foram saindo e aí foram convidando outras atletas, né? E eu também fui chamando pessoas de fora e cada um foi... Vamos dizer assim, não deixamos a Fúria morrer, só que aí acabou vindo atletas totalmente de fora. Deixou de ser o DCE da PUC, mas a gente acabou continuando com o nome. Legal. Até que o momento que não tinha mais pessoas do DCE e a gente não tinha mais vínculo nenhuma com a faculdade, né? Não nos ajudavam mais e nós também não participávamos de nenhum evento. Que aí foi quando a gente resolveu trocar o logo, mas a gente tinha paixão pelo Fúria e pelo verde, né? Então a gente continuou com o nome e trocou o símbolo pra uma mulher também. Legal. Né? E desde então a gente foi crescendo, chama um, chama outro, né?
e foi a formiguinha. Eu acho que assim, a troca de logo é uma coisa que para nós foi muito simbólico. O logo que a Atlética usa ainda hoje, ele é um irlandês segurando uma caneca de chopp. E aí do pessoal do masculino ainda, é isso? Masculino, tem o Fúria Handball. O Fúria Handball também se desassociou da Atlética. Mas a Atlética que usa esse símbolo. Quando a gente precisou trocar, a gente era o Fúria Verde. Todo mundo ainda nos conhece como Fúria Verde. E a gente pensou, não, a gente vai ter que mudar, a gente quer alguma coisa representativa. A gente quer alguma coisa que seja forte, que a gente mantenha a nossa essência, que é aquela pose do irlandês ainda tem, mas a gente quer uma mulher empoderada, né, que represente tudo que o time é. E aí surgiu, né, uma amiga... Minha amiga pediu pra ela desenhar. Isso, ele foi desenhado todo à mão. Acho que isso também... Legal. Isso, ela usou... tua foto de fundo, né? Boa. A pose, o cabelo, eu tinha um cabelo maior, o cabelo dela é meu. E, claro, foi um desenho digital e tudo mais, mas foi criado todo do zero. Sim, especificamente para a necessidade de vocês, para aquela mudança ali do logo, né? Isso. Exatamente. Que massa. Pra gente se empoderar. O time nosso, com o nosso logo. Legal. E com a nossa cara. Identidade, né? Isso. Uma nova identidade, tipo, e dali também eu acho que foi o up, né? Que a gente começou a procurar patrocinador. Eu acho que a gente se reinventou na pandemia, na verdade, né? Porque como a gente ficou parada, não tinha como treinar, então a gente começou a fazer reuniões online, sabe? De treino, de conversa, pra tentar manter o time unido. Aí veio a ideia também de procurar patrocinadores pra apoiar o nosso time e acho que foi isso, né? A pandemia foi um negócio, assim, que nos pegou de surpresa. A gente estava no meio de uma competição, nós estávamos para disputar a gente estava para disputar uma competição, a competição não aconteceu, depois a gente aí retornou, né, um pouco a liberação, a gente jogou dentro, né, do que era solicitado, e tal, e aí a gente teve que interromper de novo, né, que veio a segunda onda, e a gente tinha que jogar umas quartas ou uma semifinal, a gente tinha que jogar logo no retorno. E assim, a Fúria, ela se manteve sem jogar há muito tempo, né? Porque a gente só vai voltar quando tiver segurança, quando todo mundo puder se sentir seguro e confortável, né? Então a gente ficou nesse período de pandemia se perguntando o que a gente vai fazer para não deixar o projeto morrer e que a gente consiga manter as pessoas engajadas nisso também. Aí a gente, como comissão, se reuniu e disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente procurou parcerias com uma psicóloga esportiva e ela fazia reuniões semanais com a gente. Tipo, como é que vocês estão sentindo sobre isso? E a gente também teve um motivador que nos ajudou nesse período também. E aí foi uma decisão também da comissão, junto com a comissão técnica, de dizer assim, a gente precisa virar a chavinha. A gente quer ser aquele time de amigas e tal, que tem horário e de vez em quando joga, ou a gente quer ir pra competição? Sim, quer encarar efetivamente uns campeonatos, negócio, né? Não, a gente quer ser um time de competição. Legal. E aí, só que nada se faz sozinho. Então a gente teve que procurar parceiros, né? Sim. Então a gente encontrou portas abertas com vocês, a gente conseguiu também os nossos primeiros patrocinadores, a Tchê Imóveis, o pessoal do... Marinos. A Marinos está com a gente desde o começo, a Atacado Laima também, né? Sempre nos abraçou. E aí a gente também pensou assim, a gente tem que botar mais braço aí para poder funcionar. A gente conseguiu uma parceria com um preparadora física, com uma preparadora de goleiros. Show. Nós temos um quiropraxista que nos ajuda, né? O profissional eu sempre tenho medo de errar, né? De acupuntura. De acupuntura. O próprio psicólogos, né, o nosso técnico que se manteve também durante a pandemia toda, porque o nosso medo era acontecer da mesma forma que aconteceu com vários times, né, que durante a pandemia acabaram. Sim. Porque as atletas ficaram sem fazer atividade física, então óbvio que o retorno ia ser mais difícil. Sim, um pouco mais demorado, voltar a preparo físico e tal, né? E muita gente, os times acabaram, assim, até por causa de verba, tem gente que dependia de patrocínio. Sim.
E muitos patrocinadores tiveram que recuar durante a pandemia por questões financeiras, né? E a gente pensou, não, para nós acho que foi totalmente ao contrário, a gente cresceu muito na pandemia. Tanto é que no ano da pandemia nós ganhamos 3 ou 4 títulos, né? 3. Tá ali, ó, tem uns pra A mostrar gente já, ganhou inclusive. a da federação, ganhou aquele da Setball. Isso brasileiro. Isso, 3 títulos no... Olha, E qual ano? com toda a 2020, dificuldade que teve, né, 2020? pra treinar, pra ter um time legal. completo. Bah. Não, mas já querem pegar pegar as medalhas aqui, de repente, pra olhar qual é que é a medalha aqui tá aqui, a de 2019, 2020 aqui, não tá? 2020 não tá aqui. Tá, essa 2020 aqui, ó, Nath. Qual É a terceira. Terceira. Não. Essa do lado é 2020, que foi do Metropolitano, se não me engano. É. Essa aqui. Ah, é do destaque, que a gente ganhou. Também foi nesse ano. Ah, é? Aham, Também? tem Essa, essa que vocês comentaram que vocês mais gostam, essa daí? Pra nós legal. tem um peso. Qual é o peso dela? Aquela rosinha ali da Essa aqui? ponta. É. Ah, sim, isso. E aquela ouro ali do lado da amarela. federação também. Não, a do... A quinta. Daqui pra lá? 3, 4, 5, essa aqui do meio. É, isso aí, essa mesmo. Foram as 3 do... Isso tudo dentro desse período de 2019, 2020, isso? 20. 20. Isso aqui. Todo no período de 2020. Essa aqui foi no final, a última competição do ano, né? Foi em 2020. Nós jogamos as 2 finais no mesmo dia, No né? mesmo dia. As 2 finais no mesmo dia. Olha, Nós jogávamos... tem que ter fôlego também, né? Porque A gente tem um grupo muito grande, isso que a gente também se orgulha que nós temos um grupo muito grande e que tá junto há muito tempo. Sim. A gente já trabalhou com 23 atletas. Então é sempre de 20 para mais. Ah, legal. Então a gente conseguia rodar o elenco e tal. A gente jogava 2 competições no mesmo dia. E aí aconteceu da final ser no mesmo dia. Né? Foi no mesmo dia. Essa aqui foi do Sul Brasileiro, que é a nossa conquista regional. A gente é a atual campeã sul brasileira. Nós vamos agora dia 18, 19 e 20 defender o título em Florianópolis. olha, Nós estamos indo para lá para defender o título, porque acabou não tendo a competição em 2021, E aí a gente vai lá defender. Esse aqui foi, a gente não foi, a gente fez essa aqui, foi 2019, essa aqui é outra. A gente ganhou a Supercopa. Como teve a época de pandemia, eles juntaram as 2 competições, a gente foi campeã da Supercopa em 2020. Isso. E essa aqui é a nossa medalhinha xodó. expliquem pra nós É, um pouquinho, pra quem não. Essa aqui, nós somos um time filiado à Federação Gaúcha. A gente Sim. já jogou por outras competições, mas nós hoje estamos filiados à Federação. A Federação, ela premia o dirigente destaque de cada equipe, né? Quem ajudou mais a Federação, quem teve uma participação mais ativa durante o semestre. E a gente teve, né, a alegria e o orgulho de ganhar em 2020 essa medalha. E aí já aproveitando, né, para falar do funcionamento da equipe, que é bem diferente, que nós somos 3 atletas que cuidamos da equipe. A Pamela, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, né? Mas quem participa da comissão é eu, a Nath e a Pamela, que também somos atletas e organizamos a Fúria. Então a medalha é para as 3. Assim. Então é um negócio diferente, porque o pessoal fica meio curioso. Sim. Porque é sempre as 3 que decidem tudo e aí ganhar uma medalha tendo uma organização tão diferente, assim, é para confirmar que o nosso trabalho, ele... Tá no caminho e foi assertivo até agora, né? Que massa. Pois é. E como administrar, né? Tudo, porque tem que administrar o time e a vida pessoal com as carreiras de vocês, como vocês fazem isso, conseguir conciliar, né? E para chegar nisso é porque estão conciliando bem e conseguindo administrar as 2 coisas, né? Fora as competições ainda que vocês saem, que tem que correr, que tem que, né? Treino, então... Acho que a Nath fica com a parte pior, que é o financeiro. Cobrar as pessoas nunca é legal, né? Ninguém gosta de ser cobrado, né? E que nem a gente tem uma mensalidade que todo mundo paga, né? E é tudo meio, vamos dizer, apertado, né? Porque
com os patrocinadores ajudou bastante, então a gente consegue não aumentar tanto a mensalidade, porque a gente também sabe que é difícil ter que pagar para jogar, né? Mas a gente se divide bem, eu acho, né? Porque, tipo, eu fico mais com o financeiro, a Pri fica responsável por cuidar acessar as competições e tal, e a Pan fica mais com a parte de acesso com as meninas, né? Porque tem que ter... de grupo, de gestão de grupo, porque ela consegue... Eu sou meio braba, eu acho, considerada pelas gurias, né? Meio? Meio, né? Tem que me defender, Só um pouquinho. né? Então, tem que ter um jogo, né? E acho que cada uma ficou mais com suas características, assim. Que legal. Responsável, né? E que nem a Pri falou, como é diferente, porque normalmente os times têm donos, né? E então, esses donos mandam no time o que querem, o que não querem. E a gente tenta sempre pensar no grupo. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque todas as decisões que a gente toma, Legal. A gente tá na pele sentindo, né? Então a gente pensa, tal coisa, assim, mas a gente vai ser assim, vai pesar, vai ser difícil. Então acho que ser atleta ajuda muito. Em alguns momentos acho que também atrapalha. Porque quando a gente tá no treino, às vezes elas vêm falar com a gente como comissão, mas a gente não tá ali como comissão, a gente tá ali como atleta naquele momento, né? Boa. Tem um lado bom e também tem um lado ruim, mas acho que a gente sabe lidar bem até nessa questão, assim. Acho que a gente conseguiu botar um certo limite de conversar com as gurias. Agora a gente tá no treino, não vai ser assim. Estamos aqui como atleta, né? Sim. Mas eu acho que isso faz bastante diferença, assim. Todas as decisões a gente tá sentindo na pele, é com o time. E a gente tenta sempre acessar muito elas pra tomar as decisões, né? Não tipo... o que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas algumas coisas a gente tem que decidir, porque senão também não anda, né? Mas que nem a Pri falou, acho que estamos no caminho certo. Bom, tá aí, né? Tá aqui. Tá aí pelo menos. Tá na O verdade. resultado tá todo aqui, né? Exatamente. Verdade. Por isso que a gente sente muito orgulho. A gente tem reuniões, início de semestre normalmente é mais tumultuado, a gente tem reuniões semanais, né, pra conseguir... Tu perguntou de vida pessoal, né? A gente tá sempre junto. Então a gente também é um grupo de amiga. A gente se vê fora do ambiente de futebol também. Então acho que fica mais leve de conciliar assim, o negócio. Porque que nem a nossa fisioterapeuta é atleta, a gente tá fazendo físio e ela também é nossa amiga. Então tu acaba vendo a pessoa várias vezes. A gente sai, o que eles vão fazer hoje? Vem aqui pra casa, vamos jantar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Então a gente tá muito junto, assim, em outros ambientes também, sabe? Então é difícil. É quase uma família mesmo, né? É uma família. Essa aqui, todas as fotos que tu vê dela, ela vai estar com a camiseta do Fúria. Não me critica, eu tenho ela 1000 tem... camisetas. Eu tenho que usar uma em frente cada fora dia em qualquer momento, tá no shopping e tá com a camisa fora. Não, mas, por exemplo, eu vim com a camisa de treino. Foi no jantar de família. Porque eu tava trabalhando. Aí agora eu botei a camisa de jogo. É que tem várias camisas, tem que aproveitar todas, né? Ou tem se branca. não é a calça de moletom. Daí ela tem a versão regata, ela tem a versão camiseta de treino, camiseta de jogo, camiseta de comissão. É, segunda pele, pô. Segunda pele. Daí tem o moletom, agora tem a corta-vento. Então, assim, a gente vive de Fúria quase que se o dia tivesse mais horas, a gente tava vivendo também. Legal. Ela tá falando de mim, né? Aquele dia que a gente te encontrou lá no mercado, tava toda de fúria. É verdade, não. Aí minha namorada olhou pra mim e disse, olha, eu acho que é uma atleta. Identifica de longe, né? Sim, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês e com relação às modalidades que o Fúria faz, né? Que o Fúria joga, que as Fúrias jogam, né? Melhor dizendo. Como é que funciona? Futsal, futset? O que vocês estão participando hoje, assim? A gente, desde as gurias no início jogavam futsal, né? Mas aí, com o crescimento do futset, e ainda tá em crescimento, a Fúria, ela migrou pro Society, né? Joga futset desde 2018. Sim. Tá, foi bem antes mesmo, lá no início que foi o futsal, depois já, a partir de 18, 19 ali, já focando... Eu querer no competições mais longas também, né? Porque no futsal não tem aqui, né? Competições longas, né? Não. Então, é uma coisa que foi Porto crescendo e a gente foi migrando. Jogava alguns campeonatos de futsal e foi. Aí chegou um ponto que também o nosso técnico falou, o que vocês vão querer? Porque a gente precisa focar em alguma coisa, porque não tem como ficar treinando futsal e jogar set, que é totalmente diferente, a dimensão de quadra, de goleira, de treino, de explicação, né? Sim. Então, e aí a gente optou por migrar totalmente pro set. A gente é super chato, assim, com... a gente eu principalmente. Eu sou muito chata com o que a gente quer,
como a gente quer e como a gente vai chegar, sabe? Então a gente faz um planejamento começo do ano. Eu sou uma pessoa que eu pego a competição, eu sou o responsável pelas competições. Eu pego a competição, eu vejo como ela vai fazer e eu falo assim, essa competição a gente tem que fechar em tal lugar. A gente tem que terminar ela em tal lugar, por questão de X investimento e tudo mais, a gente tem que chegar aqui. Sim, a meta é essa, ponto. A meta é essa. E eu não gosto nem de jogar em gramado. Quando vem, as pessoas vêm e convidam assim, tem um campeonato lá e tal. E tá, mas é o quê? É gramado? Não. Sim. Eu não vou sair daqui de Porto Alegre, onde eu treino no set, pra jogar em uma competição que ela não é no terreno que eu jogo. Então a gente focou, senão agora a Fúria é um time de futsal. Legal. E a gente procura sempre tá ali. Até mesmo quando tem chuva. Treina na chuva. Não tem isso, vamos pra uma quadra coberta de futsal pra jogar. As gurias não querem. Não, a gente joga futsal, a gente treina. Vai ser foco, ótimo. Vai ser foco, até pra vocês hoje, bom, os resultados estão aí, né? Que é exatamente nesse foco, né? Pra vocês ficarem em cima disso. Chuva, sol, neve, tem que saber jogar naquele campo ali. Certo? Elas são muito fominhas, né? Nossa, a gente tá indo pra... Agora a gente competiu, terminamos essa, já vamos pra uma outra agora... Já vamos para uma outra em Florianópolis. A gente jogou uma Copa Internacional também agora, mês passado, que foi a Copa Tcheca. Que nós vamos também, nós recebemos o convite para ir para Argentina agora em março. E o convite também para ir para o Equador em novembro. O pessoal do Equador nos convidou para ir para lá. E agora, só nesse semestre, a gente vai fechar com 4 competições. Massa. Deixa até pra casar com as datas, né? Que a gente tá falando, o pessoal também sabe, né? Mas a gente grava os episódios aqui, né? A gente tá gravando hoje, mas então tu falou, né? É novembro, que é 17, 18 e 19. Tu falou não, 19 e 20, né? Tu falou Isso, agora? 18, 19 e 20 de novembro. Vai ser junto com a Copa. Isso, junto com a Copa. Não, mas a gente vai sair. Esse episódio aqui provavelmente vai sair na primeira semana ali, que já iniciou a Copa também, né? E aí até a gente falando alguma coisa assim, depois a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai questionar vocês um pouquinho da Copa aí, que até a gente já sabe que a gente não tá muito por dentro, vai ser legal que a gente querer saber isso aí. E tu vai ter que responder se perguntar. Mas o que eu queria, a gente tava aqui, a gente tem anotado alguns pontos assim, eu queria até voltar um pouquinho relacionado à parte de treinamento de vocês ali e tal, principalmente em tempo de pandemia, né? A gente sabe que, e aí, claro, focando, a gente tem o Threadcast aqui, é focado em tecnologia, a gente, claro, trouxe vocês porque é esse vínculo da parceria, mas para também a gente não perder muito a linha do raciocínio de tecnologia aqui, né? Então, como é que vocês conseguiram vincular esses treinamentos aí em tempo, claro, de pandemia não deu para treinar muito, mas vocês conseguiram fazer, tipo, videochamada para fazer alguns treinos, essas coisas assim, como é que vocês conseguiram vincular esses momentos de usar o Zoom aí, os meetings da vida, né? Para treinar, para conversar e tal, né? Eu acho que a tecnologia foi nosso aliado, assim, durante a pandemia, porque aproximou. Parecia que a gente não tava... A gente estava longe, mas mesmo assim a gente estava conectado de alguma forma, né? A gente fazia videochamadas de 1, 2 horas de conversa, assim. A gente não sabe falar pouco. A gente não... Sim, quantas pessoas eram na reunião? Nos bastante, papos? Então, também daí estica, né? Não tem muito o que fazer, né? O nosso técnico, ele sempre mandava, assim, alguns vídeos. Vão dar uma olhando nessa... aqui, como esse time sai com a bola, vão dando uma olhada. A gente tem muitas educadoras, né, físicas dentro da equipe, então as meninas auxiliavam, passava alguns treinos de vídeos de treinos e tal, para poder fazer em casa e tudo mais. Então a gente se valeu muito da tecnologia durante a pandemia para poder seguir conectada e se movimentando, assim, sabe, para não ficar totalmente parado. Perfeito. Eu acho que essa questão dos vídeos ajudou todo mundo, né? Sim. Até quem estava acostumado a fazer um exercício na academia e não pôde ir, ajudou, né? E como é a rotina de treino de vocês? Quantas vezes vocês treinam na semana? Como é que funciona isso? A gente treina uma vez na semana, né? A gente já tentou treinar 2 com menos tempo, né? Mas não deu muito certo, assim, por questão de deslocamento, por tempo. Então a gente treina uma vez na semana, nas quartas-feiras, 2 horas de treino, né? E de acordo com o nosso técnico, é o melhor dia da semana, porque dá pra treinar, recuperar pro jogo, né? Então a gente treina uma vez na semana, 2 horas. E aí a preparação física, teoricamente, é por cada atleta, né? Cada uma tem que cuidar do seu lindo corpinho. Aí que vem a história dos nossos parceiros, né? Que aí tem fisioterapia, a gente tem Nutri.
Tem gente que faz, a maioria faz academia por fora, nada também. Legal. Então, mas fica mais focado pra atleta, porque em 2 horas não tem como abranger tudo, né? Sim. Se for fazer preparação física dentro do treino de 2 horas, não tem como. Sim. A gente é um time amador, né? E como o futebol amador ele é muito específico, né? Ele tem as suas particularidades. E uma delas é essa questão do atleta ter que se manter também. Então as gurias elas pagam mensalidade, tem gente que mora na Zona Sul, daí tem que deslocar 2 vezes na semana, é gasolina, é estacionamento. Sim. Fora o trânsito, né? Da Zona Sul pra cá. Nosso treino já é mais tarde, das Sim. 9 às 11. Então a gente decidiu reduzir para ter uma qualidade e a questão financeira também do pessoal, porque daí tem jogo todo domingo. Então tu tem que vir em domingo também, tem que pagar estacionamento também, gasolina e tal. Então há um tempo, acho que há uns 2 anos, acho, pra isso. Okay. Nós treinávamos aos sábados e quartas, né? Ou segundos. Isso. Não, era quarta. Sim. E aí a gente decidiu reduzir pra ganhar qualidade. E tem dado muito certo pra gente, assim. Eu aprendi a palavra, recovery, né? Recovery. Eu aprendi. Eu não sou da área, mas eu aprendi. Pra poder voltar e jogar domingo, assim, tranquilamente. Porque tem o período de recuperação, se tem alguma lesão, alguma coisa, dá tranquilo. Não, massa. Porque a gente até tava falando, né? Porque a gente teve um episódio que vai sair, né? E saiu antes aí desse papo que a gente tá tendo. E a gente falou muito sobre carreira nesse papo. E aí até é um ponto que a gente tem que... Vocês acabaram de responder, na verdade, o que mudou do início, né? Do processo de vocês de começarem a treinar lá em 2017, 2018. E o quanto foi evoluindo pra carreira de vocês como jogadoras hoje, né? Então você já falou, pô... Adicionaram Nutri, adicionaram fisioterapia, claro, fazem parte do time também, mas que foram evoluindo de certa forma desse jeito, né? E se aprimorando, assim, né? E perspectiva pra frente que vocês têm, assim, em termos de melhorar nesse sentido, né? O que vocês estão buscando aprimorar, o que vocês estão... Claro, a gente sabe que agora também tem a função de que tem mais ajuda, mais apoio, minimamente, mas o futebol feminino tá aparecendo um pouquinho mais, né? Então, o que vocês estão prevendo, assim, pras Fúrias, assim, pra frente, né? Pras Furiosas, que nem eu digo lá. Quando eu falo com a Noelle lá, eu pego e falo pra nós, conseguiu conversar com as Furiosas lá? Não conseguiu conversar com as Furiosas lá, né? Eu sou, de novo, a parte chata do negócio do futuro. Assim. Eu sou extremamente chato, pessoal. As gurias, elas mal... elas já nem falam muito comigo, assim, que eu sou meio chata. Não vou falar com aquela... Fiz a pergunta errada? Não, eu digo assim, o pessoal fala que eu sou brava, eu falo que eu sou pior. Mas eu sou um amorzinho, fiquem tranquilos. Mas eu sou muito chata com essas coisas de futuro. E a gente virou a chave quando a gente entendeu que sozinho não dava mais. Que a gente precisava da ajuda de um profissional e que também quisesse crescer junto com a equipe. Por exemplo, a gente tem nosso preparador de goleiros que ele iniciou como preparador com a gente. Ele tinha... feito alguns trabalhos pontuais, mas ele, eu quero entrar para o projeto e hoje ele já tem uma escola de preparadores de goleiros. Olha. Né? Eu acho que a gente ganharam 3 ou 4 troféus de melhor defesa e goleira destaque desde que ele entrou na equipe. Aprenda nossa enciclopédia. Ih, trancou. Enciclopédia. Isso. Você quer saber qualquer coisa da Fúria, tu pergunta pra ela. Ela sabe... Se eu tô vendo, sabe as datas das medalhas todas direitinho. Sim, ela começa, dia tal, numa quarta, a tal hora... tal coisa, pergunta pra Pri. A Pri, eu tenho certeza que ela lembra, ela sabe. Ela é a memória. A memória da equipe. Eu falei, eu sou chata, né? E aí a gente conseguiu, quando a gente entendeu isso sabe? Porque não adianta a gente querer organizar sozinho, não adiantava uma pessoa estar à frente da Fúria. É por isso que eles brincam, né? Vocês são ímpar, que é pra nunca dar um empate das decisões. Bom, mas é verdade, isso aí. Mas nosso técnico... a gente discorda. E isso que é tão legal na gente, a gente pensa muito parecido. Então a gente fechou num grupo de comissão muito bom. Com relação a futuro, a gente tem uns projetos, né, uns planos de conseguir agregar mais ainda meninas para a nossa equipe. Né? Hoje muita gente nos procura querendo jogar. Olha. Eu quero fazer parte da equipe, como é que eu faço, quero saber e tal. Só que o futebol feminino ele tem uma questão que é a falta de base que as meninas têm.
Tem uma professora de educação física aqui que não me deixa mentir, né? Que na escola a gente já tá falhando com isso. Então, a educação física, ela é sucateada. Assim como história, né? Vou puxar pro meu lado. Mas educação física, assim, tu não tem tempo de trabalhar uma criança e principalmente uma menina. Né? Hoje o preconceito por quem joga futebol, ele é bem menor com relação às mulheres. Mas antes era bem difícil, até que os pais deixassem as meninas jogarem futebol. Então a gente tem um problema muito grande que é essas meninas que não têm base. Então às vezes falta um fundamento básico de passar uma bola, de movimentar. E aí quando ela chega numa equipe que nem a nossa, que é uma equipe de competição, em que as meninas já estão em outro nível, que nem a gente treina 2 horas treino coletivo, que é a menina correndo 2 horas. Às vezes a gente fica 1 hora de coletivo correndo. E aí tu vem uma menina que não tem base, que não tem experiência no futebol 7. Sem preparo físico. Sem preparo físico. Entra e não consegue acompanhar. Sim. E a gente acaba perdendo, às vezes, uma futura atleta de ponta, sabe? Não porque ela não tem a capacidade de estar ali com a gente, mas naquele momento ela não consegue acompanhar o ritmo do time. É que já tá um nível bem acima do que ela chegou ali, né? Exato. E pra ela pedar precisa de tempo, né? E aí às vezes a gente não tem esse tempo. A equipe principal, digamos assim, não tem esse tempo de acolher a menina, de, bom, agora vou te treinar pra te chegar nesse nível que o pessoal tá. Sim. Então o nosso projeto é ter um segundo time. Ah, legal. E em primeira mão, ó, viu, pessoal? Boa, a gente não... Aproveitando o espaço já pra buscar aí, também colaboradores pra gente conseguir fazer esse projeto no próximo ano, no próximo semestre, que é conseguir trazer mais meninas, porque a gente sabe também da qualidade do projeto do Fúria. A gente sabe da qualidade que a gente tem organizando a equipe, a qualidade dos parceiros que estão com a gente sabe disso. A gente quer também devolver um pouco disso para a comunidade, para as meninas que querem, estão vendo ali, né, o futebol acontecer e quer participar e às vezes não consegue, sabe? Legal. Aí vai para um outro time que não é tão estruturado quanto o nosso. Sim. E não é culpa do time, mas é que tem outros fatores externos que a gente já conseguiu avançar, a gente já conseguiu quebrar certas barreiras e a gente quer seguir quebrando mais. Então, nosso projeto principal, acho que foi próximo ano. Próximo passo, né? Vamos dizer assim. É conseguir fazer esse movimento de agregar mais gente, né? De fazer uma base, assim, que a base vem forte, né? De conseguir trazer o pessoal, as meninas para treinar, conseguir trazer mais parceiros e evoluir não só a Fúria, mas o futebol em Porto Alegre, assim. Boa, massa. Não, eu já vou dizer o seguinte, eu já dei o recado, né? A gente vai dar o recado pra câmera grande também lá, ó. E aí depois a gente vai deixar nos comentários aqui o arroba lá de vocês, a gente pega direitinho, mas depois a gente reforça, né? O arroba lá do Instagram, como fazer o contato com vocês para essa função dos patrocinadores também chegar. Mas vocês que estão vendo aí, vocês vão ter que seguir o canal aqui também, tá? Porque a gente tá na busca dos 1000 inscritos. Então, por favor, né, Lu? E compartilhar. Não, a gente sempre pede, né? Então curte, compartilha, dá o joinha, faz comentário aqui embaixo, no descritivo do canal, isso aí, dá sugestão. A gente vai ter aqui os contatos das meninas e lá do Fúria também, tá? E aí os patrocinadores, por favor, venham, troquem uma ideia com as gurias, isso é legal, sabe? Pensa nesse apoio que vai ser dado aí, vai ser massa. Assistam um treino, né? Vão isso lá aí, numa pede quarta, pra lá e tal, né? Vão assistir o treino, daí já conhecem todo mundo. Isso aí. Mas aqui, ó, e aí, contem pra nós aqui, ó, como é que foi o último desafio aqui vencido. Que eu sei que tava lá fora, tava contando umas historinhas que eu disse, não queima cartucho agora, deixa pra queimar cartucho quando a gente estiver no papo lá. Bom, já adiantando avisar, a minha voz não é assim. A minha voz não é desse jeito. Ela não melhora muito também, né? Mas não é tão pato rouco quanto está agora. É porque realmente foi um negócio assim, ó, fora... foi inimaginável o que aconteceu domingo. E aí a voz foi-se embora. Quer contar? Muita comemoração. Ele tava ali, ele perguntou pra gente, né, como é que foi ganhar o título, se a gente já tá acostumada, se, né, não faz diferença. E aí a gente tava falando pra ele que cada título é um título, né? Porque até chegar ali foi uma caminhada, uma trajetória. Legal. E esse foi bem diferente, porque
que nem a gente falou, né? A Fúria tá sempre nas cabeças. A gente tá acostumada a se classificar em primeiro, segundo. E esse semestre foi bem diferente. A gente quase não se classificou pro mata. Foi o penúltimo classificado ou o último classificado? Porque a gente acabou não engrenando muito bem nesse semestre. E aí a gente acabou jogando a Copa Tcheca. Que a gente saiu campeã. E a gente teve muitas lesões. A gente jogou com equipes do Chile. Esse foi o que tu comentou que foi onde? Desculpa? Da Copa Tcheca foi onde? A Copa Tcheca foi aqui em Porto Alegre. Foi aqui em Porto Alegre. A gente ganhou a etapa brasileira. Tá. E a gente vai disputar agora a etapa na Argentina. Na Argentina, tá. A gente jogou com times do Chile, não, do México, do Equador, né? O Chile acho que acabou não vindo. Ou não, o Chile veio, o Equador veio, o México não veio. E times aqui de Porto Alegre participaram também. Bem puxado, né? Sim, então foi 2 dias bem desgastante, com muitas lesões. A gente teve atleta que voltou a jogar só agora, no final do torneio, porque ainda estava se recuperando. Então, e tudo isso também mexe muito com o psicológico, né? Tipo, não tá bem, aí perde. Aí lesiona alguém, já dá um outro negócio também, né? Exato. E aí também vem muito botar a cabeça no lugar, né? Que aí às vezes também é difícil, né? Porque, que nem tu falou, a gente tem a vida lá fora. Então, conseguir se recuperar, lidar com tudo. Então, foi a trancos e barrancos. E a gente tomou goleada, que a gente não tá acostumada a tomar. 2, eu acho, 2 ou 3. 2 Não, 2. 2? Não bota mais uma. Foram 2. Foram 2 que foi bem difícil. Então, teve que ter muita conversa no grupo, sabe? Vamos botar a cabeça no lugar. E uma coisa que o nosso técnico sempre fala pra gente, né? Que cada jogo é um jogo. Boa. Que, tipo, esquece a fase de classificatória. Que agora o que vale é os times que estão ali no mata. Isso aí. E Foram 3 goleadas. Foram 3. Eu sei, sim. Ai, pai. Então esqueci de uma. Então esquece. Mas ok, esquece essas 3 aí. Como o nosso técnico disse, esquece. Esquece. E é uma nova competição, ele sempre fala, né? Então, e ele também falava isso quando a gente tava bem, em primeiro lugar. Ele não era uma frase dele, porque a gente não se classificou bem. Ele sempre disse. Que tanto é que a equipe que nos goleou, a gente passou por elas nas quartas de final. Na semi e na quarta. Tô falando do Nova. Sim. E aí, que foi o último, né, que a gente tomou. E aí, isso. Então, na verdade, sempre foi uma frase dele. Não porque estávamos mal, ele sempre disse. Porque, que nem ele falou, é mata. Então todo mundo vai como um leão, vai dar tudo. Então não tem favorito, né, apesar de sempre ter quem se aposta, né? Um favorito. E aí, acho que a gente conseguiu, assim, com bastante conversa dele, entre nós. Vamos calmar, vamos lá, conseguimos. E fomos se classificando devagarinho. Foi 2, tanto que a gente jogou quartas e depois semi, né? A gente não se classificou direito. Não, a gente jogou quartas de final. Depois da semi. Ganhamos daí... A gente ganhou da equipe que nos goleou na semifinal de shootout. Isso. E aí depois na final a gente foi pro shootout de novo. Sim, mas também foi com o time que a gente perdeu. Isso. Foram times que a gente tomou goleada. Então... E que buscaram a vitória em cima deles no shootout depois daí, é isso? Isso. O que acontece, quando o jogo termina em empate, não é cobrança de pênalti no futebol 7, daí é o shootout. A gente perdeu pra eles na fase classificatória e ganhou dos 2 times na hora do vamos ver. Sim. Aí deu a gente. Na classificatória não foi. Mas o jogo, acho que a Nath estava falando, né, que o jogo foi tão diferente, porque aconteceu coisas assim. A gente tomou o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Aconteceu coisas tipo os aliens que apareceram em Porto Alegre, assim, meio inacreditáveis, assim. Mais ou menos isso. A gente foi ali com o primeiro tempo aos 15 minutos, depois a gente tomou o gol aos 15 do primeiro tempo. Por falta de atenção nossa, né? Não vem ao caso. Não, que nem fala assim, tem méritos do outro time, mas também tem questões nossas. Não, né? sempre tem, é bem isso aí. Como tu disse, cada jogo é um jogo. Pode acontecer num, pode não acontecer no outro, né? E são 2 tempos de 25, né? A gente empatou o jogo aos 24 minutos do segundo tempo. Olha. E aí o jogo, como tinha tempo, ia a 27. Quando o nosso treinador falou assim, porque o time acha que fez o gol de empate, logo vai fazer o segundo, toma outro gol. Ele falou isso 15 segundos depois, a gente tomou o gol. Aí assim... O número da Mega ele não acerta, mas ele acerta, né? Isso ele não acerta. Não, ele falou e todo mundo... Não, sério. É sério isso. Na hora que a gente fez o gol, ele pediu tempo, ele falou isso, deu assim... No início da partida, a gente deu 15 ou 20 segundos, não deu a gente nem se posicionou nos lugares de novo, quem tava fora, né? A gente se posicionou, pum, gol. A gente,
Não. Sim. E aí a gente, assim, 2 minutos, deu, já era, acabou, não vai ter como. Sim. E a gente conversando, quando vê, empatamos. Aos 20, a gente fez o gol, tomou o gol aos 26 e aos 27 a gente empatou de novo. Vai. Olha, Foi muito rápido e é muito difícil isso acontecer tão... não, isso é um fato inédito E mesmo. assim, todo mundo... Eu já tinha olhado pra ela na hora e falei assim, olha só, não vai dar mais. Não tem como. Já tava aquela, tipo... Não tem como. Daí alguém gritou gol, porque ninguém viu o gol. Foi tão rápido. E foi um... Foi um lance, Ninguém pum. imaginava. Ela chutou a bola com o calcanhar por cima da cabeça dela e cobriu a goleira e as 3 zagueiras, assim. Um negócio que... Surreal. E do banco ninguém sabia quem tinha feito o gol. Aham. Porque foi um negócio tão rápido. Alguém gritou dentro do gol, dentro de quadra-gol. Gol! E aí eu, quem fez? Acho que, sei lá, porque tudo que eu lembro foi alguém chutando. Eu não sei, mas foi alguém aqui. Mas foi Alguém gol. foi gol. Aí assim, eu acho que botaram a bola no meio, deram um chute, acabou o jogo. Assim. E aí a gente foi pro shootout. Foi pro shootout. E aí conseguimos a vitória no E aí então do Metropolitano Feminino, Série Ouro. Ah, que fique claro, Série Ouro, tá? Série Ouro. Fique claro pra vocês aí, ó. Não estamos falando com pouca coisa aqui não, hein, ó. Deus o livre. Não, massa, parabéns, gurias. Sensacional saber isso, hein. E essa foi uma competição que foi muito difícil. Porque a classificação foi decidida na última rodada. Porque os times estavam muito parelhos. Então, foi uma competição diferente também, porque foi muito difícil. Os times, eu acho que o futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul, ele tá cada vez mais se desenvolvendo, né? Ele teve uma primeira onda lá em 2010, 11 por aí, e agora ele voltou com força de novo, que tem várias ligas desenvolvendo as competições e tudo Sim. mais. A federação, acho que é uma que desponta, né? A gente também tem os títulos da F7, que a gente participou também. Infelizmente não está conseguindo fazer aqui, né? Mas as competições elas estão ficando de altíssimo nível, porque as equipes estão cada vez mais se qualificando, sabe? Cada vez mais tem equipes que estão surgindo. A gente Sim. tem as meninas do Rank, que foram do Vancouver, que tem um projeto muito legal com meninas de 14, 15 anos, que foram vice-campeãs da série prata. Olha que legal. Sabe? Enfrentando meninas que, já tem tempo jogando futsal. Já tem experiência já tem ali e tal. experiência e elas chegaram lá, foram pra shootout, e aí, enfim, não... A inexperiência às vezes atrapalha, né? Sim. Mas um projeto muito legal, a gente vê que os times eles estão se desenvolvendo, sabe? E aí cada vez mais vai ficar difícil pra nós, assim. Então por isso que a gente quer Se preparar e se tal. preparar, Ótimo. porque os times estão fazendo isso, sabe? Ótimo. Não. Vamos... E manter o foco, né? É manter o foco pra chegar na frente. Isso, sempre. não, com certeza. Não, e é o que a gente tá falando, né? Tipo, a evolução das gurias, né? O processo de treinamento, o envolvimento com profissionais de outras áreas para apoiar vocês e incluir-nos o time ou não, né? E tal, isso vai... E os patrocínios, né? Venham os patrocínios aí também para ajudar as gurias nesse processo aí. Mas já que a gente tá falando de campeão, e a gente vai voltar para aquele assunto da Copa do Mundo, e eu sei que ela... Como eu disse, né? Esse app aqui ele vai sair, já tá rolando a Copa. Eu não quero falar bobagem, mas eu tenho quase certeza que é no primeiro dia, que é o primeiro jogo da seleção ali nas fases iniciais, né? Da Copa e tal. E aí a gente já tem algumas opiniões formadas, né? Tite já nesse momento aí, há um tempinho atrás, já saiu aí a lista da Copa, a gente tá aqui no momento tal. O pessoal já passou raiva com uma convocação. Já passou raiva com uma convocação e a gente quer a opinião da Nathalie. Mas eu minha primeira. Não, tá brincando. Mas assim, até pra gente vincular um pouco disso assim, né? O que vocês acham aí dessa seleção que foi? Principalmente tu, né? Porque tá mais ligada aí do que a Nathalie, né? Mas assim, vem, não vem? Vai rolar, não vai rolar? Acho que a gente tem alguma chance, né? Aí falando com pessoas experientes do ramo do futebol aí agora pra opinar pra gente aí, né? Tirando onda, mas é verdade, pô, vocês estão envolvidas, vocês estão mais ligados aí, né? Eu vou me defender, já vou defender a Nath também. Depois que eu sou gremista, né? Depois que o Grêmio caiu pra Série B, eu passei raiva com futebol de campo. E aí eu pensei, Todos passaram, eu também. Eu sou gremista. Eu dei risada, inclusive. Colorado, não. E o nosso treinador sempre fala, vocês têm que ver o esporte que vocês praticam. Então, assim, eu sou muito ligada ao futsal, né? Sim. Então, e eu sou muito apaixonada por futebol, por jogo. Eu pratico futsal, já joguei handball, já joguei diversos esportes. Sim. E eu gosto de ver futebol. Gosto muito de jogar. Tô meio afastado dos jogos de campo,
Mas eu acho que a seleção brasileira, ela vem numa pegada boa, assim, sabe? Claro que a gente também tem que levar em consideração que lá na Europa eles estão em meio de temporada, né? Que é uma coisa diferente. Nas outras Copas a gente não tinha isso. A galera já estava em final de temporada. E aí, por ele ter convocado mais gente que joga lá, eu acho que vai dar bom, assim. Sim. Mas eu vejo que acho que o grupo brasileiro, ele tá mais preparado do que estava nas outras, assim. Me aparentam mais, assim, pelos amistosos e tudo mais. Por mais que eu tenha uma crítica grande de pegar esses times que não são tão fortes, assim, que pros amistosos, eu também acho. Mas tinha que botar a Alemanha, fazer amistosos com a Alemanha. né? Até pra dar, e pra dar aquela dor, né, do não podemos perder de novo, sabe? Aquela coisa assim, entendeu? Mas corroborando com a opinião, assim, né, eu falando do menino Ney, né? Porque assim, eu acho que ele também tá numa outra maturidade, né, no futebol dele, assim. Eu tenho acompanhado agora nos últimos tempos com mais oportunidade até de estar conseguindo ver os jogos do Paris lá e tal, e tu vê que não é mais aquele, como é que eu vou dizer assim, futebol da bagunça, né? Sabe, do driblezinho, não sei o que, cara, é um futebol legal. Tu vê mais que objetivo, né? Ele tá com uma maturidade, não sei, né? Mas e falando em maturidade, né? Que aí a gente tem um sênior, extremo sênior agora aí, né? E aí, isso gerou um bafafá em discussão em tudo quanto foi lugar do Tite ter convocado o Dani Alves, né? Então, e aí fica, porque tu disse que não sabia, né? Então agora já sabe, né? Ele convocou o Dani Alves pra lateral direita. Aproveitando pra avisar, né? Tem uma Copa. Isso. Inclusive é no Catar e tal, né? É a primeira que é final de ano, né? Por causa do calor lá, né? Não teria como jogar. Se bem que o pessoal, é muito dinheiro. Os caras climatizaram um estádio. O estádio climatizado lá. Não, tem estádios que tem um hotel dentro do estádio. Tu levanta da tua cama, tu olha, tá no camarote do estádio. Outro mundo, absurdo, né? Assim. Meu Deus. Mexendo com as gurias um pouco, né? Relação à Copa, assim, e tal. E também, querem opinar alguma coisa sobre a seleção das gurias, né? Da seleção feminina, assim? Você tem visto alguma coisa? Eu, sinceramente, eu acho que o último jogo... que eu vi? Foi o último jogo das gurias que eu vi? Foi agora, que foi a última final que teve agora. Teve um jogo... Eu vi a do Grêmio. Teve a final, né? Que foi o Palmeiras que ganhou o feminino, não foi? Agora... Não, foi o Corinthians e Inter, a final do Brasileiro. Não, mas teve um jogo que foi o jogo do Palmeiras feminino que teve... Cara, foi Libertadores, eu acho. Foi a Libertadores. Acho que foi a Libertadores, que eu vi que ganharam também e tal. Mas falando em dinheiro, né? Que a gente tava falando. E aí pra vincular, né? A gente vai ficar falando em dinheiro. Patrocinador pras gurias, por favor, venha patrocinador pras gurias. A gente tem um episódio pra frente aí que também é um dos vínculos, né? Que a gente queria falar um pouco, que vai falar um pouco mais sobre NFTs, né? Então já fiquem ligados aí que também agora, durante o período da Copa, a gente vai falar um pouco, porque como a FIFA lançou algumas NFTs, a gente tem aí sabendo que tem NFT até do Romário agora sendo lançado aí, a gente vai trazer um papo aí para o próximo episódio que vai relacionar isso também. A gente quer ver se vai lançar com a Copa aí também, para ver se dá um boom aí, né? Vamos ver se e explicar um pouquinho como é esse processo também de desenvolvimento, né? Isso das aí, NFTs. como é que funciona isso aí e tal. Mas, gurias, assim, se vocês querem aproveitar, passar mais um recado também, de novo, reforcem os contatos, tá? A gente, obviamente, já tá chegando no fim. O papo vai, o papo vem e já passa 1 hora correndo e a gente nem se liga. Nem vê, né? O papo quando é bom Não, assim. É exatamente isso. A gente gosta muito e eu reforço sempre quando a gente tá aqui, né? A gente quando tá batendo papo aqui, quando passa assim, daqui a pouco o Rodrigo me dá um toque ali, diz, né? Tá acabando aqui o reloginho e tal, ele só mete sinal pra mim. Já foi, sabe? E é legal ter papo bom assim, a gente gosta de receber gente que nem vocês aqui, que bate um papo legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sempre falo, né? Pô, a gente tem que conseguir nos jogos e tal, a gente nunca sabe direito como é que é os jogos, acho que é legal a gente ter agenda com vocês também. Então daqui a pouco passem a agenda, a gente já sabe alguma coisa, mandem pra nós, a gente divulga também passem pra Noa lá. Tem meninas aqui dentro da Salve também que jogam, assim. Então, seria bem legal para elas também irem lá. Isso. Podem ir num treino com a gente faz um... Vai que acha, né? Um novo talento. Então, a prima assadora oficial. Passem mais Olha aí, ó. Tá aí, ó. Sério mesmo? Sim, eu sou assador também de vez em quando aqui da galera, então já vamos se juntar, vamos fazer um churrascão pra geral. Tá? Fechado. Fica à vontade, gurias. Passem de novo o recado aí, deixem o arroba de vocês, o arroba E se alguém quiser entrar em contato também, né? Patrocinadores. É isso aí. Estamos aí.
Ó, agora tu não rouba. A Pri cuida da nossa página. Então tá aí. Então o Pri ficou contigo, vou ter que falar de novo. Vai ter que... De novo, agradecer o espaço, Beleza. assim, a gente poder estar falando do nosso time, que é uma coisa que a gente ama, acho que isso que a gente tem em comum e que nos diferencia, às vezes, é esse amor, essa paixão que todo mundo tem. Que é um negócio tão louco que a gente consegue trazer as outras pessoas pra nossa loucura. Legal. Sabe? A gente vê o pessoal acho que da... A Nô tem camiseta, não? Sei que tem uma galera, assim, que acaba tendo... eu quero ter uma camiseta de vocês, eu quero ir no jogo. Eu quero ir no jogo. E quando a gente vê, assim, tem pessoas que a gente nem imaginava, sabe? Torcendo pela gente, compartilhando essa loucura que é fazer futebol feminino, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as dificuldades que tem o futebol feminino hoje. E assim, a gente tem... A Kit, né? A gente tem mais de 60, eu acho. Né? Não, tem 54. 54? Então corta essa parte. Voltando, corta essa parte e volta a Kit. Mas não, ela não vai se importar. Nós temos uma jogadora que ela tem mais idade, assim, a gente brinca que ela leva a média da idade. Mas a Kit, ela é de uma época que o futebol era proibido por lei. Isso, Futebol, mulher não podia jogar. Tinha uma lei em Porto Alegre, uma lei no estado que não podia jogar. E hoje ela tá lá com a gente, sabe? Legal. Ela participa de todas as competições, ela joga e, já fez gols que classificou a gente, sabe? Olha. E ela começou a jogar muito tarde, porque, né, tem toda essa dificuldade. E a gente também quer ser esse espaço de acolhimento, sabe? E a gente e ter parceiros e ter espaços como esse pra gente poder falar um pouco de como a gente funciona, né? Porque as pessoas também têm muita curiosidade de como a gente consegue isso, sabe? Legal. Porque tem essa dúvida, tipo assim, tá, mas quem é que é o dono? Esse é o nosso diferencial, a gente não tem um dono, a gente não tem uma pessoa que diz assim, ó, a Fúria é do fulano. A Fúria é um coletivo. E a gente consegue agregar pessoas que não jogam pra dentro desse nosso coletivo. A torcida tava uma loucura no domingo. E outros times acabam torcendo pela gente, sabe? Que querem que a gente siga em frente. Eles perdi pra vocês na semi, mas agora quero que vocês ganhem e tal. Legal. Então é muito louco. E poder vir falar, é uma experiência incrível, assim. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por, né, nos proporcionarem isso. Bom. É muito... De novo, a parceria de vocês estar com a gente desde o começo. A gente valoriza muito isso. Que bom. Porque eu sempre falo, cara, a gente tem que valorizar quem tá desde o começo com a gente, quando a gente não tinha tudo isso aqui. É verdade. Quando a gente era um projeto, assim, pequeno, né? Acho que a gente tinha ganhado 2 vices na época. Acho que enfim, a gente era pequeno, sabe? A gente era pequeno, mas o sonho era grande. E aí tu chegar assim com um sonho grande, botar na mesa pra alguém e falar, tá, é isso que eu quero fazer. Tá, como? Não sei muito bem, mas eu vou fazer. Sabe? E aí a prova que a gente consegue fazer. É isso aí. Que a gente esperamos que vocês voltem com o dobro, né? Não, é isso não. E eu até reforço, tá? Tipo, fica aqui sempre aberto pra vocês. Literalmente é casa de vocês. Vocês sabem disso. A gente tá sempre que possível. Agora eu, né, sabendo mais também, assim, envolvido com isso. E a Nô ali sempre fala. A gente tá sempre conversando ali e tal. Então, falem, chamem a Nô. Nos chamem ali também. Cara, aconteceu outra coisa, ganhamos outra coisa, queremos aí falar com vocês, tá? A gente vem, bota aqui, aconteceu mais um campeonato louco de ETs aí e tal, e vamos conversar e vamos, mas assim, ó, obrigado de verdade mesmo, pela presença de vocês aqui, foi um prazer ter vocês aqui. Lu, mais uma vez, valeu a parceria, tá? Igualmente, e lembrando pela última vez, Sim. né? Curtam, compartilhem. Vem. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Tá? Falta bem pouquinho. É isso aí. Vamos lá. A gente vai, vamos nos comprometer com essa campanha também. Olha a gente aí, vai botar Olha nas aí, nossas ó. redes sociais Ó. lá da Fúria. A Aí gente quer sim. todas Isso. as atletas da Fúria seguindo lá, Boa. se inscrevendo no canal, Boa, Pri. tá? Compartilhando esse episódio, outros também. A gente vai cobrar delas lá. Boa. Eu vou ficar lá no WhatsApp, eu sou a chata. Eu vou ficar cobrando. Ótimo. Eu quero ver, me manda print da curtida e que se inscreveu no canal. Boa. Pede pra mãe, E assim, pra avó, vamos pra todo lá, mundo. Boa, traz obrigado, patrocinadores Boa. também, né? Massa. Porque É isso aí, aí. vamos Bota fazer lá, girar. Gente, então tá. Obrigado mais uma vez, gurias, de novo. Lu, valeu. Obrigada, Até mais. Próximo episódio tchauzinho. do Nerdcast, tamo aí de volta. Um abraço. Até. Falou.
tranquilo. Derreteu Ah, agora. classificação.